Olá, meu irmão, minha irmã, nós estamos começando mais uma aula da nossa escola bíblica semanal. As nossas aulas vão ao ar todas as quartas, às 20 horas, aqui no YouTube, no canal da Igreja Presbiteriana do Tarumã, e elas acontecem exclusivamente por aqui, online. Se você quer participar regularmente da nossa escola bíblica, eu convido você a se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para que você saiba quando um novo vídeo estrear por aqui. E se você perceber que esse estudo foi importante para você, eu peço que você curta esse vídeo, que você compartilhe com outras pessoas para que elas também possam ser edificadas. Agora, pegue a sua Bíblia, um caderno para anotações e vamos juntos estudar a palavra. Eu sou o pastor Tiago Matos e você está na Igreja Presbiteriana do Tarumã. Todas as vezes que nós nos aproximamos de Deus, nós precisamos nos lembrar quem Ele é. Muitas vezes, nós crescemos em circunstâncias tão imersas de religiosidade que nós acabamos esquecendo a quem nós estamos adorando. Tratamos ao Senhor e com as coisas de Deus como se fosse um mero ritualismo. Em outros momentos, estamos tão influenciados pelo relativismo dos nossos tempos que nós chegamos a tratar Deus como se Ele fosse alguém que não merecesse a nossa honra e o nosso temor. Eu acredito que, inclusive, nós possamos estar tão insatisfeitos com a nossa vida por causa das lutas, das dificuldades, que nós chegamos a tratar Deus até com desprezo por causa das provações que nós estamos enfrentando. É justamente por isso que o Senhor nos dá a sua palavra, para que nós sejamos instruídos e aprendamos a temer a Deus, ao mesmo tempo que nós aprendemos a amar o Senhor. E Deus é tão bom conosco que desde o início da história do seu povo, Ele tem separado algumas pessoas para ensinar o temor e a obediência ao Senhor. Você já imaginou o que aconteceria se estes, que são os responsáveis por ensinar ao povo, começassem a desprezar o Senhor? O povo de Deus ficaria completamente perdido. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar agora na nossa escola bíblica semanal. Abra sua Bíblia em Malaquias, capítulo 1. Eu quero ler com você dos versículos 6 a 14. A palavra do Senhor, nesse texto, nos diz assim: O filho honra o pai, e o servo respeita o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Eu, o Senhor dos Exércitos, pergunto isso a vocês, sacerdotes que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam, como desprezamos o teu nome? Vocês oferecem pão impuro sobre o meu altar e ainda perguntam, em que te havemos profanado? Nisso de pensarem que a mesa do Senhor pode ser desprezada. Quando vocês oferecem em sacrifício um animal cego, será que isso não está errado? E quando trazem um animal coxo ou doente, será que isso não está errado? Ora, experimentem oferecer um animal desses ao seu governador. Será que ele se agradará de vocês ou será favorável a vocês? Diz o Senhor dos Exércitos. E agora, sacerdotes, supliquem o favor de Deus para que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas mãos, será que ele será favorável a vocês? Diz o Senhor dos Exércitos. Quem dera houvesse entre vocês alguém que fechasse as portas do templo para que não acendessem em vão o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei as suas ofertas. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande o meu nome entre as nações. Em todos os lugares lhe é queimado incenso e são trazidas ofertas puras, porque grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos.
Mas vocês estão profanando o meu nome quando pensam que a mesa do Senhor é impura e que a comida que é oferecida sobre ela pode ser desprezada. E vocês dizem ainda, que canseira! E torcem o nariz para isso, diz o Senhor dos Exércitos. Oferecem animais roubados, coxos ou doentes. Vocês acham que eu vou aceitar isso, diz o Senhor? Maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso, porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, e o meu nome é terrível entre as nações. Nós chegamos agora à segunda disputa profética no livro de Malaquias. Mais uma vez, o Senhor traz a sua mensagem através de um diálogo de acusação. Acontece que, na sua primeira mensagem, Malaquias foi enviado pelo Senhor para reafirmar o amor soberano e pactual de Deus a todo o povo da aliança. No entanto, essa segunda disputa começa com uma acusação. Os sacerdotes estavam desprezando o nome do Senhor. Na última aula, nós vimos como era importante para o povo de Israel que o Senhor reafirmasse o seu amor pactual, um amor pactual direcionado a este povo eleito, escolhido. E é justamente por isso que nós precisamos perceber que todo o livro de Malaquias é um chamado de Deus para que o seu povo retornasse à fidelidade do relacionamento da aliança. Aliás, se o amor de Deus é um tema recorrente no relacionamento da aliança, nós também precisamos saber que a honra e o temor do Senhor também. E esse texto que nós acabamos de ler é a primeira indicação explícita que Malaquias quer corrigir. A falha de Judá em honrar e temer o Senhor, a começar pelos sacerdotes. O tema da honra e do temor do Senhor é bastante frequente em Malaquias. E talvez nós possamos considerar, inclusive, como o grande tema do livro de Malaquias. A falha do povo de Deus em honrar e temer o Senhor. O texto que nós estamos trabalhando hoje, ele pode ser sim dividido em duas partes. A primeira é a acusação de Deus contra o desprezo dos sacerdotes, que nós vemos do versículo 6 até o versículo de número 9. E depois, a segunda parte, do versículo 10 até o 14, nos mostra o contraste da honra que o Senhor merece e deseja receber do seu povo. Uma honra que um dia as nações darão ao Senhor. A primeira palavra que Deus usa no versículo 6 para falar sobre essa falta dos sacerdotes é a palavra honra. O povo de Israel deveria honrar o Senhor como um filho honra seu pai. Essa palavrinha é usada várias vezes no Antigo Testamento e em alguns momentos ela expressa a manifestação perceptível da glória ou do esplendor de alguém, e em outros momentos é simplesmente o reconhecimento da glória de alguém através de atos de adoração. Uma das vezes em que uma derivação dessa palavra é usada foi quando a Arca da Aliança foi tomada pelos filisteus, lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 4. Na ocasião, a Bíblia nos conta que quando o sacerdote Eli ouviu a notícia de que a Arca do Senhor havia sido levada pelos filisteus, ele caiu de costas e morreu. Logo em seguida, a sua nora, que estava grávida, quando ouviu a notícia, entrou em trabalho de parto. E antes mesmo dela falecer, deu o nome ao seu filho de Icabô, ou Icabode, que quer dizer, não há glória. E então, depois de dar esse nome ao seu filho, a mulher, antes de falecer, disse: foi-se a glória de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. E quando Deus diz que os sacerdotes deveriam honrá-lo nesse texto, Ele está falando que eles deveriam reconhecer a sua glória e então adorá-lo. Mas não era isso que eles estavam fazendo.
Mas essa não foi a única acusação que Malaquias trouxe aos sacerdotes. Eles também deveriam respeitar a Deus como um servo respeita o seu Senhor. E a palavra que o Senhor usa na continuação do versículo 6 não é um mero respeito. Em outros lugares do Antigo Testamento, essa mesma palavra é traduzida por temor. Ou seja, o que o Senhor está cobrando, exigindo dos sacerdotes é muito mais do que uma mera consideração por quem Deus é. O Senhor está exigindo temor. Temor é a resposta apropriada a Deus quando as suas obras se tornam manifestas. E a Bíblia fala que o temor do Senhor é o resultado da nossa fidelidade à aliança. E além disso, é a forma através da qual o pecado em nós é reprimido. Lá em Deuteronômio, capítulo 6, os versículos 1 e 2, a Bíblia nos fala que o relacionamento pactual de Deus é um relacionamento de temor. O texto da palavra do Senhor nos diz assim, são estes os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor seu Deus ordenou que fossem ensinados a vocês, para que vocês os cumprissem na terra em que vão entrar e possuir, para que durante todos os dias da sua vida, vocês, os seus filhos e os filhos dos seus filhos, temam o Senhor seu Deus e guardem todos os seus estatutos e mandamentos que eu lhes ordeno. É por causa do temor do Senhor que o povo de Deus é convocado a andar nos seus caminhos. É isso que Deuteronômio, capítulo 8, versículo 6 nos diz: guardem os mandamentos do Senhor seu Deus, para que vocês andem nos seus caminhos e o temam. Você percebe que o temor parece muito mais intenso do que simplesmente respeito, como a nossa tradução parece sugerir? O respeito demanda alguma cortesia da nossa parte, demanda boas maneiras. Respeito é aquilo que fazia com que os antigos tirassem o chapéu na presença de outras pessoas. Mas temor é muito mais do que isso. Temor resulta em obediência. Temor traz admiração reverente. Temor traz vislumbre. Talvez a grande pergunta que tenhamos que fazer aqui é: o que de fato é adoração? E eu digo isso porque é inevitável percebermos que aquilo que o Senhor acusa sobre os sacerdotes também possa ser aplicado a nós. Nós que somos sacerdotes do Senhor na igreja do século 21. É evidente que o nosso olhar deve estar voltado, sim, para aqueles que têm a responsabilidade de ensinar a palavra ao povo de Deus. Sim, é verdade, os pastores precisam zelar pela verdadeira adoração. No entanto, uma vez que nós, como igreja, somos constituídos um povo formado por sacerdotes, então a repreensão de Deus aqui em Malaquias não é direcionada exclusivamente aos líderes religiosos. Isso porque em Cristo todos nós somos sacerdotes do Deus Altíssimo. E eu acredito que não seria novidade para você se eu dissesse que o povo de Deus tem, em muitas circunstâncias, deixado a verdadeira adoração de lado. Para nossa tristeza, não é estranho para nós pensar em irmãos e irmãs em todas as denominações que estão deixando de honrar e temer ao Senhor nos seus cultos. Se formos honestos, nós temos que admitir que nós temos vivido tão pouca devoção na nossa adoração, não é verdade? É bastante possível encontrarmos de tudo nos nossos templos durante o tempo de culto. E ainda assim, não encontramos ali admiração reverente a quem Deus é. É possível que durante a adoração nós vejamos um formalismo muito grande, mas ignorarmos o vislumbre. É possível que durante a adoração vejamos um falso amor, porque ele não nos conduziu à obediência. O Senhor exige de nós honra
e temor. Essa é a resposta adequada ao relacionamento pactual que Deus estabelece conosco. Além do amor a Deus, honra e temor definem a nossa adoração. E é necessário que seja assim, porque ao contrário, nós poderíamos desprezar o nome de Deus, assim como os sacerdotes do tempo do profeta Malaquias estavam fazendo. A acusação era que os sacerdotes não estavam levando Deus a sério, sendo negligentes no serviço e na forma como o Senhor havia ordenado o culto. E como é que nós sabemos disso? Porque o Senhor os acusa de desprezar o seu glorioso nome. É bastante comum no Antigo Testamento lermos a respeito do nome de Deus. E como nós não estamos muito acostumados com essa forma de referência, nós acabamos não entendendo a profundidade da acusação de Deus contra os sacerdotes neste versículo. A forma mais parecida com esta que nós utilizamos a palavra nome é quando alguém diz que está com o nome sujo na praça. Você já ouviu essa expressão? Ela significa que aquela pessoa tem dívidas, que ela não tem mais crédito para realizar um empréstimo, por exemplo. Você consegue perceber que o problema financeiro não está no nome daquela pessoa, no nome em si da pessoa, mas na própria pessoa? Da mesma forma, de forma muito parecida, o Antigo Testamento fala sobre a palavra nome. Dessa forma, é uma referência à pessoa em si. É uma manifestação, uma expressão, uma representação da natureza ou do caráter da própria pessoa. É uma extensão da pessoa e da sua própria glória. Se nós olharmos alguns exemplos no Antigo Testamento, nós poderemos compreender um pouquinho melhor essa realidade. A primeira vez que nós vemos isso de forma bastante manifesta, de forma bastante clara na Bíblia, está lá em Gênesis capítulo 4, no versículo 26, onde a palavra nos diz assim: foi nesse tempo que começou a invocar o nome do Senhor. O ser de Deus está tão vinculado ao seu santo nome que invocar o nome do Senhor é o mesmo que invocar o próprio Deus. O profeta Isaías também expressa essa mesma ideia ao demonstrar que o próprio Deus viria contra os assírios com juízo, dizendo: eis que o nome do Senhor vem de longe, ardendo na sua ira no meio de espessas nuvens. É o que diz Isaías capítulo 30, a segunda parte do versículo 27, a primeira parte do versículo 27. É importante notarmos que Deus vinculou o seu nome com a adoração e os atos de sacrifício, quando ele ordena o culto aos sacerdotes, lá nos 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. Em Êxodo capítulo 20, versículo 24, a lei a respeito dos altares nos diz assim: façam um altar de terra para mim, e sobre ele vocês sacrificarão os seus holocaustos, as suas ofertas pacíficas, as suas ovelhas e os seus bois. Em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei até vocês e os abençoarei. Lá em Deuteronômio, capítulo 28, os versículos 58 e 59, o Senhor diz: se vocês não tiverem o cuidado de cumprir todas as palavras desta lei, escritas neste livro, para temerem este nome glorioso e terrível, a saber, o Senhor seu Deus, então o Senhor fará com que sejam terríveis as pragas que virão a vocês. O nome de Deus está completamente vinculado à sua natureza, ao seu caráter, revelando as palavras e ações do Senhor ao seu povo. E é por isso que o Senhor vinculou a verdadeira adoração ao seu nome. E por isso, a acusação contra os sacerdotes era tão grave. Eles eram os responsáveis por fazerem o nome do Senhor conhecido. Eles eram os responsáveis por magnificarem o nome de Deus na adoração, nos sacrifícios. No entanto, o desprezo
desprezo pelo nome do Senhor demonstrava que eles não estavam impressionados com quem Deus era e com aquilo que Deus fazia. E por isso, a adoração tinha se tornado negligente e fria. A adoração negligente e fria também pode ser um severo problema para nós, cristãos do século XXI. E eu digo isso porque, se por um lado nós vemos irmãos que querem adorar o Senhor, movidos apenas pelas suas boas intenções e não pela palavra, nós também vamos encontrar aqueles que acham que a igreja é uma coisa parecida com uma escola ou com uma universidade. Participam do culto ansiosos para chegar apenas no, entre aspas, momento da palavra, porque tudo o que querem é aprender a Bíblia. É evidente que o momento de culto também é um momento de aprendizado. Onde a palavra é fielmente pregada, deve sim existir ensino. No entanto, se enganam aqueles que participam do culto apenas para ouvir uma pregação. E se comportam como se estivessem apenas, entre aspas, suportando toda aquela cantoria, as orações, a liturgia do culto. E o pior, ainda se acham mais piedosos, porque querem apenas ouvir a palavra. Mas a verdade é que se você ouve a palavra, e isso não faz você explodir em adoração e rendição ao Senhor, então é porque você não tem conhecido o nome do Senhor. Talvez você tenha uma porção de conhecimentos técnicos sobre Deus, mas ao não se render em adoração, você tem desprezado o nome do Senhor, assim como os sacerdotes do tempo de Malaquias. E como esses sacerdotes desprezavam o nome do Senhor? Os versículos 7 e 8 de Malaquias, capítulo 1, nos contam. Eles estavam profanando o altar e a mesa do Senhor, oferecendo animais inadequados. No versículo 8, o Senhor, através de Malaquias, pergunta: será que isso não está errado? É evidente que estava errado. Mas o erro aqui não era um erro meramente litúrgico. A palavra que Malaquias usa aqui também pode ser traduzida por desagradável, inaceitável, mal. Ou seja, as ofertas que os sacerdotes traziam ao Senhor não condiziam com a sua santidade, com a glória do seu nome. Mesmo porque o Senhor já havia dado orientações específicas sobre como essas ofertas deveriam acontecer. Em Levítico, capítulo 22, o Senhor dá instruções aos sacerdotes de como deveriam ser estes animais apresentados ao sacrifício. E ele diz claramente: todo animal que tiver defeito, esses vocês não poderão oferecer, porque não seria aceito em favor de vocês. Quando alguém oferecer sacrifício pacífico ao Senhor, quer em cumprimento de voto ou como oferta voluntária do gado ou do rebanho, o animal deve ser sem defeito para ser aceitável. Nele não poderá haver defeito nenhum. O cego, o aleijado, mutilado, ulceroso, sarnoso ou cheio de feridas na pele, vocês não os devem oferecer ao Senhor, e deles não devem apresentar como oferta queimada ao Senhor sobre o altar. Em Deuteronômio, capítulo 17, o Senhor compara essa negligência com a idolatria, mas antes proíbe o sacrifício de animais defeituosos. No primeiro versículo ele diz assim: não sacrifiquem ao Senhor seu Deus um novilho ou uma ovelha em que haja imperfeição ou algum defeito grave, pois isso é abominação ao Senhor seu Deus. O argumento da lei de Deus deveria ser suficiente para aqueles sacerdotes. Mas o Senhor não demonstra a perversidade daquelas pessoas apenas pela sua lei. Ele diz que esses animais que eram apresentados em sacrifício não seriam adequados nem para serem oferecidos a um governante. Quanto mais ao Rei do Universo, soberano Senhor, que governa sobre todas as coisas.
se aqueles animais fossem oferecidos ao governante, certamente aqueles sacerdotes cairiam no desagrado do rei. Um governador jamais seria favorável a eles se recebesse um animal doente ou defeituoso. É exatamente por isso que nós podemos perceber a ironia do Senhor no versículo 9. Num primeiro momento, pode até parecer que o Senhor está dizendo para que os sacerdotes supliquem o favor de Deus em arrependimento. No entanto, o que Malaquias diz aos sacerdotes é que o Senhor nunca seria favorável a eles, uma vez que as suas ofertas estavam impuras. E não apenas cerimonialmente impuras. As ofertas eram desprezíveis e não apenas liturgicamente desprezíveis. Elas eram impuras e desprezíveis, porque elas eram feitas por mãos que desprezavam o nome do Senhor. Se os sacerdotes não honravam e não temiam o Senhor, as suas ofertas também não honravam o Senhor. E tais sacrifícios eram inaceitáveis diante de Deus. Seja honesto. Alguma vez você já se importou com isso? Você já parou para pensar se a adoração que você oferece é de fato uma adoração verdadeira? Evidentemente que por causa de Cristo e por estarmos debaixo da nova aliança, nós não somos mais chamados a sacrificarmos animais ao Senhor. Com isso, não corremos o risco de apresentarmos um animal sem defeito a Deus. No entanto, assim como os sacerdotes dos tempos de Malaquias, nós ainda corremos o risco de apresentarmos uma adoração sem temor, que não honra o Senhor. E no caso, isso se torna ainda mais grave, uma vez que o nosso sacrifício é perfeito, sem defeito, sem mácula. Jesus é o perfeito sacrifício através do qual nós nos aproximamos do Senhor. Não existe nada de errado com o Cordeiro que nos dá acesso ao Pai. No entanto, ainda assim, nós corremos o risco da nossa adoração ser inaceitável. Quando nos falta honra e temor, nós nos achegamos diante de Deus com uma falsa adoração, uma adoração distorcida, motivada pelo nosso egoísmo ou então pela mera religiosidade. Quando não nos lembramos da glória do nome de Deus, nós acabamos nos achegando diante dele com mãos impuras, movidos pelo nosso pecado e pela nossa idolatria. E pior que isso, a nossa atitude displicente no culto público reflete a nossa negligência com o Senhor na nossa adoração particular. Quando não há temor, não é só o nosso domingo que fica prejudicado, mas todos os dias da semana. Quando nós não reconhecemos a grandeza do nome de Deus, a sua majestade, quando nós vivemos sem nenhum vislumbre de quem Ele é, isso inevitavelmente nos leva à desobediência e ao pecado. Nos esquecemos do amor pactual de Deus e por isso nós nos esquecemos de quão grande e temível é o Senhor. Ao concluirmos o nosso estudo dessa semana, nós devemos pensar a respeito da verdadeira adoração. Se nós estamos conscientes do amor de Deus por nós, então nós precisamos responder a esse amor com temor, com reverência, com honra, com adoração. Quando nós temos um verdadeiro vislumbre de quem Deus é, da sua grandeza, da sua imensidão, da sua majestade, então a nossa resposta precisa ser a adoração. Ainda que você esteja desejoso de ouvir e aprender a palavra, lembre-se que a presença gloriosa de Deus está ali. Adore verdadeiramente, cante, ore, participe do culto com atenção, com interesse de coração. E mais do que isso, aprenda a temer e honrar o Senhor em todos os momentos. Com isso,
nós podemos desfrutar de grande deleite na presença de Deus, mesmo quando não estamos reunidos em adoração aos domingos. Que a sua adoração seja resultado da sua consagração integral ao Senhor, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E que assim Deus te abençoe. Não esqueça de curtir e compartilhar esse estudo com seus amigos, com seus familiares, para que outras pessoas também sejam edificadas e abençoadas pela palavra. Que Deus te abençoe. Até a nossa próxima aula.